Pessoal, nós estamos aqui para trazer um estudo para vocês para falar sobre a questão dos mortos. Muitas pessoas têm dúvidas se os mortos sabem de alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que morreu, ela sabe que morreu? Vamos ver o que diz o texto bíblico sobre este assunto, que eu acredito ser de suma importância para você que quer saber as verdades que contém nas Escrituras. Vamos lá. Nós vamos começar com o livro de Lucas, no capítulo de número 16, e falar um pouco sobre a parábola do rico e Lázaro. Eu sei que você já ouviu muitas e muitas vezes este assunto, e também eu sei que você já conhece esse assunto. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, assista o vídeo até o final, porque você vai ver um detalhe que muitas vezes passou desapercebido de você. De acordo com a Bíblia, os mortos sabem sim que estão mortos, e se lembram de suas vidas quando estavam vivos, mas não podem ter mais acesso às coisas que acontecem debaixo do sol para os vivos. Veja bem, a Bíblia ela não entra em contradição. As supostas contradições, elas só existem dentro da Bíblia por causa das más traduções cometidas nos concílios da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Cristo não ia mentir para mim e nem para você. Vamos aqui entender uma coisa importante, porque há uma controvérsia entre Eclesiastes e o livro de Lucas e o livro do Apocalipse 6. Veja o que diz Lucas. Ora, havia um certo homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Agora, atente para um detalhe. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão, Lázaro, no seu seio. Eu não quero atentar aqui sobre a questão da tormenta, porque na realidade o rico ele afirma que ele não está sendo atormentado por nenhum demônio. Como diz o sistema pentecostal evangélico, que quando uma pessoa morre sem Deus, ela vai para o inferno e ali os demônios ficam judiando dela. Isso é mentira. As chamas do inferno, referente nas Escrituras, são a separação de Deus, a angústia de não ter mais a oportunidade de ficar a eternidade ao lado do Criador. Então preste atenção que mesmo quando a pessoa morre, o seu corpo na sepultura no Kebert, a sua alma, ela se lembra da sua vida e sabe que morreu. Lucas 16 ainda dizendo, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando dizia, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este, o caso Lázaro, é consolado e tu atormentado. Então, mesmo uma pessoa morrendo com o Criador, na bênção de Cristo, dormindo no Senhor, esta pessoa, ela lembra que morreu, mas ela não é atormentada, porque ela está sendo consolada até o dia da primeira ressurreição. Mas uma pessoa, quando ela vai para o Hades, ela se lembra de tudo, até da sua família. Veja. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderei nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai alguém, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Veja que ele lembrou dos seus 5 irmãos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderei nem tampouco um de lá para cá. Isso aqui quebra totalmente a visão dos espíritas, dizendo que no mundo espiritual, quando uma pessoa morre, lá no mundo espiritual ela tem que entrar em contato com o mentor para que esse mentor entre em contato com o médium e o médium possa receber uma carta psicografada da pessoa que morreu, para confortar o coração do parente que está vivo. Mas isso é mentira. Não tem como o morto ter acesso ao mundo físico mais.
O Apocalipse 6, versículo 9 ao 16 diz assim: olha só como os mortos lembram. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar naqueles que tiraram nossas vidas, derramando o nosso sangue? Tá vendo como se lembra? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Viu que as almas que estão debaixo do altar estão clamando para que o Criador use de vingança, né? E vingue o sangue deles, daquelas pessoas que tiraram a vida das pessoas. Então o morto se lembra. Agora o Eclesiastes 9 é onde muitos crentes entram em contradição. Lá diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem do que acontece no mundo dos vivos. Os mortos não sabem do que acontece no mundo dos vivos a partir do momento em que ele morreu. Se ele morreu no dia 6, no dia 7 ele já não sabe mais o que acontece. Mas o momento das lembranças, dos sentimentos, as saudades, as angústias e toda a sua história, toda a sua vida, isso está dentro da sua mente, no seu consciente, no seu perispírito. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem do que acontece no mundo dos vivos. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ok? Então, quando o texto diz que os mortos não sabem de nada, não é porque eles morreram e não sabem de nada e estão dormindo lá. Não é isso. O texto está dizendo que eles não têm mais acesso às coisas que acontecem no mundo dos vivos, mas as lembranças ele tem. Como você vê o livro de Lucas, Jesus falou isso, Jesus não é mentiroso, e você vê o livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 9 ao 16. Portanto, tanto os salvos em Cristo se lembram e sabem que morreu, como os ímpios também sabem que morreu. A diferença é que uns são consolados e o outro são atormentados pela sua própria consciência. Um forte abraço, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e visite o nosso canal A Forja no TikTok. Um forte abraço. Caso você queira adquirir a Bíblia sem contradições, o WhatsApp é o 319-9202-3725.